A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 24. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Bom, mas a serpente, a antiga serpente, o diabo, o inimigo das nossas almas. Aqui diz, mais astuta que todos os animais selvagens. Então, havia nela mais astuta. Ela tinha um mais, né? Um a mais, um destaque. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, sim, foi Deus que criou. Disse a mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então, ela sabia, se ela era mais astuta, ela sabia que não tinha sido isso que Deus tinha dito. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma mulher que foi criada para auxiliar o homem, para ajudar o homem, para fazer companhia ao homem, para que o homem não estivesse só. E aí eu te pergunto, por que ela não estava junto com o marido dela? Por que ela não estava junto com Adão? Por que a varoa não estava junto com o varão? O que o varão estava fazendo que a varoa não estava auxiliando, ajudando? Por que a mulher não estava junto com o homem? Por que eles estavam separados? Nesta distância, ou nesse distanciamento, ou nessa separação, a serpente entrou, apareceu. E ela não foi conversar com Adão. Ela não foi falar com o homem. Não. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. A serpente foi conversar com a mulher. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a mulher é mais fraca. Que a mulher é mais frágil. Que a mulher é mais fácil de cair na lábia, de cair na conversa, de dar ouvidos para conversa fiada, pro blá 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 da serpente. Que a mulher caiu na astúcia da serpente. E a serpente viu alguma coisa na mulher que facilitou essa conversa. Porque a serpente não foi falar com Adão. A gente não tem isso, né? Porque tu lembra que Adão dominava sobre todos os animais, todos os seres que Deus tinha criado. Que ele tinha que cultivar e guardar. Então a autoridade, o poder, o domínio, a liderança estava com Adão. E a serpente não foi se meter com Adão. Não foi bater papo com Adão. O que mais que eu aprendo? Adão estava trabalhando, estava ocupado.
cultivando o jardim, guardando o jardim, dando nome para os bichos, fazendo alguma coisa, obedecendo o que Deus tinha dito para ele fazer. E a mulher? O que a mulher estava fazendo? Por que ela foi bater papo com a serpente? Foi dar ouvidos para a serpente. A serpente fala para a mulher e a mulher responde para a serpente. Isso é um diálogo, isso é uma conversa. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a gente viu no capítulo de ontem que as árvores eram agradáveis à vista e boas para o alimento. Elas estavam à disposição, né, do homem e da mulher. Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores que fossem agradáveis à vista e boas para o alimento, mas não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher. Então a conversa continua. É certo que vocês não morrerão. Aí eu te pergunto, quem é a serpente para falar alguma coisa diferente do que Deus falou? Tu tá entendendo? A serpente tinha sido criada por Deus. A serpente é uma criatura. E o que a criatura pensa que pode questionar o Criador? É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava vedada, vetada, proibida para o homem e para a mulher. E a serpente vem dizer que não é bem assim, que a história, ou que a interpretação, ou que o entendimento da mulher não era bem assim. Está colocando em xeque, né? Colocando dúvida. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Tá, vou parar aqui. Por quê? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, o que a gente aprende? Que a tentação começa pelos olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tem um desejo de se alimentar, de se saciar, de se satisfazer, entendeu? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então, vendo, era boa, agradável aos olhos, de novo aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E não satisfeita em tomar e comer, ela deu também ao marido, e ele comeu. E aí a gente não consegue entender o que aconteceu, porque não é dito. E deu também ao marido e ele comeu. Então, a mulher estava para ajudar o homem, mas nesse momento, o que ela fez? Ela alimentou o homem. Ela deu
o fruto e ele comeu. E não questionou, não falou nada. A Bíblia não diz. A gente fica só pensando, né? Então, os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, se no capítulo anterior eles estavam nus e não se envergonhavam e estava tudo certo, agora, quando eles percebem que estavam nus, eles costuram folhas de figueira, eles tentam remendar, tentam se proteger, se cobrir e fizeram cintas para si. Eles viram que tinham feito coisa errada. Tinham descoberto o bem e o mal. Tinham tido o entendimento, o conhecimento do bem e do mal. E quando eles entraram em contato com o mal, o que aconteceu? Eles se viram nus, desprotegidos. 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, o que a gente vê aqui? Que o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, então eles reconheciam a voz de Deus, porque eles já estavam habituados, acostumados a ouvir a voz de Deus. Deus andava no meio do jardim. E me chama a atenção a sua mulher, o homem e a sua mulher. A mulher era do homem, a mulher é do homem. E eles, né, homem e mulher, ambos se esconderam da presença do Senhor Deus. Aquilo que era uma harmonia, que era bom, muito bom, agora é motivo de dor, de vergonha, de medo. Tem que se esconder de Deus. Se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Lembra que eu falo sempre sobre as árvores? Quiseram se proteger, se esconder. E aí tu pensa uma coisa: ninguém consegue se esconder de Deus. Eles achavam que iam conseguir se esconder entre as árvores do jardim. Quem criou as árvores? Quem criou o homem? Quem criou a mulher? Deus. Como que alguém vai conseguir se esconder de Deus? O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Esta pergunta é uma pergunta retórica. É óbvio que Deus sabia onde o homem e a mulher estavam. Mas isso já mostra o distanciamento, a separação. A consequência da desobediência. Deus disse: não é para comer. E eles comeram. Então, quando tu quebra a lei, quando tu quebra a ordem, quando tu desobedece, o que tu vai fazer? Tu vai te esconder. Tu vai fugir da presença de Deus. Tu vai ouvir a voz de Deus e tu não vai atender. 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Ou, como é que tu sabe que tu está nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Tu tá entendendo aqui?
Eu ordenei que não comesse. Era uma ordem, não era para comer. Então, qual é o pecado? Desobediência. Eu falei uma coisa e tu não fez. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas não se responsabilizam pelos seus atos. Elas culpam o pai, a mãe, o governo, o vizinho, o filho, o irmão, o amigo. Elas culpam os outros. Elas não se responsabilizam. O que ele deveria ter dito? Eu comi. Sim, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Mas ele teria que ter dito, eu comi. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Sim, eu comi. Não, ele fala, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, ele está terceirizando o seu pecado, o seu erro, a sua desobediência, a sua falha. Está delegando a culpa para a mulher. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então, o que acontece aqui? Adão responsabiliza Eva e Eva responsabiliza a serpente. E eu tenho que falar para vocês, a serpente me enganou. Aí que tá. Quem é mais fácil de ser enganado? O homem ou a mulher? O que pegou, vamos dizer assim, primeiro? O que falhou primeiro? O que deu errado primeiro? Tá aqui a resposta. A serpente me enganou. A mulher é mais fácil de ser enganada. Por isso, Satanás, diabo, a serpente, foi primeiro na mulher. E a mulher que gozava da confiança do homem, o levou a pecar. Deu o fruto para ele e ele comeu. Que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então, aqui muitos interpretam de que a serpente não rastejava, porque se ela foi amaldiçoada, né, com esse tipo de maldição, ó, você rastejará, significa que ela não rastejava. Por que Deus iria dizer, ó, daqui pra frente tu vai rastejar? É porque antes ela não rastejava. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então, ela seria declinada da sua posição. Ela ia para a terra, para o pó da terra. E isso a gente sabe que é uma figura do que aconteceu, né, com Satanás, com o diabo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Sim, que nós sabemos as cobras rastejam. Algumas se erguem um pouco, mas todas elas rastejam. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aí aqui vem o Senhor Jesus.
quem é o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, o que acontece aqui? O Senhor Jesus, né, ia ser morto na cruz. Ele ia morrer. Mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E a gente estudou isso no Apocalipse. Então, o que acontece? Quando Jesus morreu na cruz, ele foi ferido, mas foi no calcanhar, né? De uma forma baixa, rasteira, pequena, diante do poder, da autoridade dele, quando ele destruir, né? Quando ele ferir a cabeça, significa acabando, matando, destruindo, acabando totalmente com o poder de Satanás, com o poder do diabo, com o poder da serpente, com o poder da antiga serpente. E sim, haverá inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, Jesus. E a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Então, o que era para ser, vamos dizer, suportável, né, tolerável, foi agravado. Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Então, o que a gente interpreta? Que o plano de Deus não era que fosse assim, com dor, né, e com muito sofrimento. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então aqui está bem claro que aquela que era ajudadora, auxiliadora, que foi tirada da costela, lado a lado, agora ela será governada pelo homem. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, ó, de novo, a mulher era dele, né? Sua mulher. Deus tinha dado a mulher para Adão. Deus deu a mulher para o homem. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então, o trabalho não era uma fadiga, porque Deus trabalhou, Deus acabou, Deus terminou e Deus santificou o descanso. E agora ele está dizendo o quê? Ele está amaldiçoando, né, a terra por causa de Adão. E falando que o sustento todos os dias... Não, ó, vou ler de novo. Em fadigas você obterá dela quem? Da terra, o seu sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Então, o que acontece? Agora, a terra que produzia relva, que produzia árvores agradáveis e boas para o alimento e frutos, o que acontece agora? Ela vai produzir espinhos e ervas daninhas. E eu tenho sempre falado isso para vocês. Se tu planta, tu tem que cultivar, tu tem que cuidar, tu tem que regar, fazer tudo, porque tu semeou. Agora, as ervas daninhas e os espinhos nascem espontaneamente. E se tu não arrancar, com a raiz, ela vai sufocar a tua planta. Quer dizer, o mal vai estar sempre rondando, sempre na volta. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Quer dizer, enquanto tu estiver vivo, o trabalho vai te cansar. Ó, do suor do seu rosto. Então, vai ter fadiga, vai ter estresse, vai ter cansaço. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, nós vimos, do pó da terra, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui eu estou falando da morte, do fim.
E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Lá veio sua mulher de novo, né? A mulher pertencia a Adão. Aí tu pensa assim, Deus fez roupas de peles. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue derramado antes da fundação do mundo. Eles estavam no jardim e Deus já providenciou o Cordeiro, a pele, para proteger a nudez, para salvá-los, para que a sua vergonha, né? Então, o Senhor Deus fez. Lembra quando Adão estava só? Deus fez a mulher? Pois bem, o Senhor Deus fez roupas de peles. Então, é importante como que nós nos cobrimos, nos vestimos, nos guardamos. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. A gente viu no Apocalipse, né? A árvore da vida, a eternidade, a salvação. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Então, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi imolado, o sangue que foi derramado. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, este é o capítulo 3 de Gênesis, o capítulo que narra a queda do homem, o capítulo que mostra a desobediência, que mostra a tentação da serpente, que mostra a fragilidade da mulher. A serpente enganou a mulher. Então, a mulher foi enganada pela serpente, foi tentada e cedeu. E o homem, por confiar na sua mulher, né, por ouvir a sua mulher, comeu do fruto, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir deste momento, a morte entrou, a desarmonia, a vergonha, o pecado. Adão pecou e todos nós nos tornamos pecadores em Adão. Mas em Cristo nós somos salvos. O primeiro Adão, com ele veio o pecado, mas o segundo Adão, o perfeito Adão, o Senhor Jesus, o descendente da mulher, o Salvador, ele remove este pecado, ele nos dá a vida eterna, ele nos perdoa, ele nos dá uma nova vida. A gente nasce de novo, a gente é recriado, a gente é uma nova criação. Gênesis nos mostra como que é o modus operandi das trevas, do inferno, da serpente, do diabo. Ele sempre lança uma dúvida, ele vem mentindo, ele vem distorcendo a verdade, ele vem falando o que Deus não falou, ele vem semeando a incredulidade, a falta de fé, a dúvida, os questionamentos. E é nesse coração incrédulo que nasce o pecado. Mas um coração de fé, um coração que teme a Deus, que obedece, que se entrega ao Senhor Jesus, esse encontra a salvação. Esse é o capítulo 3 de Gênesis. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Se tu assistiu esse vídeo e tu não é inscrito no canal A Bíblia Diz, eu te convido a fazer parte dessa família abençoada que lê a Bíblia todos os dias, que estuda o que a Bíblia diz.